Olá galerinha que assiste o canal Exatas Fácil, tudo bem com vocês? Hoje, a pedido de alguns inscritos, eu vou trazer aqui para vocês alguns conceitos, né, mas de forma bem sucinta, sobre o princípio de Pascal, a lei de Stevens, ou seja, a gente vai trabalhar um pouco aqui de forma rápida com hidrostática, certo? Eu vou também trazer aqui com vocês algumas questões, e aí eu quero, na verdade, instigar vocês a tirar suas dúvidas, sejam elas teóricas ou de alguma questão que vocês têm, vocês podem mandar aqui pra gente, certo? Então, o princípio de Pascal, né, o Enem, ele cobra muito isso, mas assim, voltada mais à teoria, ou muitas das vezes o princípio de funcionamento, por exemplo, de um macaco hidráulico, algo assim, né? Não só Enem, mas vestibulares de forma geral. E ele fala basicamente o seguinte: se eu tiver um acréscimo, uma variação de pressão em determinado ponto, né, ou em uma área, um determinado lado, né, a variação ela será a mesma no outro lado. Então, por exemplo, se eu aplico uma força sobre uma área, ou seja, uma pressão 1, ela é a mesma, né, de uma força que irá surgir aqui, é F2 sobre essa área 2. É basicamente isso a questão aí do princípio de Pascal. Por isso que a gente tem aqui, ó, que ó, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, ok? Então, qualquer variação, qualquer acréscimo que eu vou ter de um lado, né, isso daí culminará em uma variação também no outro lado. Agora, trabalhando aqui rapidamente, como eu disse a vocês, a gente vai trabalhar de maneira mais rápida aqui a questão aí da teoria, certo? E aí vocês pesquisem alguma apostila, ou se tiver alguma dúvida pontual, pode deixar aí nos comentários. A lei de Stevens, ela fala que pontos na mesma linha horizontal em um líquido tem a mesma pressão. Ou seja, se aqui, por exemplo, eu estou chamando de ponto A e ponto B, e eles estão na mesma linha horizontal, a pressão em A é igual a pressão em B. Ou P1, se eu estou chamando de 1, é igual a P2, ok? Então, por isso, ó, a pressão aqui em A é igual a pressão em B, que vai ser o quê? Por exemplo, uma pressão aqui que eu tenho, um P0, ou se aqui está aberta a pressão atmosférica, mais o ρ, GH, que é igual a pressão atmosférica aqui, mais o ρ, GH, onde H é a altura da coluna devido a este líquido, que vamos lembrar que não é somente água. Geralmente as questões podem vir até com água, mas pode ser água, algum tipo de óleo, né? Fluidos de maneira geral, ok? Então, por meio disso daqui, ó, o que a gente pode descobrir? A gente pode, por exemplo, se os dois lados estão abertos, a gente pode tirar isso, né? Aí o G é igual para os dois. Então a gente pode, sei lá, descobrir, por exemplo, a densidade de um fluido de um lado ou de outro, a altura da coluna d'água e assim por diante. Muitas questões ela vem assim. Então é desse princípio aqui, né, que a gente vai descobrir muitas questões. Por exemplo, um fluido. Sei lá, a gente tem aqui de um lado óleo e aqui de um lado um fluido desconhecido. A gente sabendo a massa específica desse óleo, a gente descobre a massa específica de outro. No Enem é muito comum ver questões desse tipo, ok? Aqui eu vou trazer para vocês rapidamente a questão aqui do princípio de Pascal, certo? Eu não copiei o enunciado, mas ela dá basicamente o quê? É uma questão do Enem de 2013 que fala sobre os elevadores em ônibus, né? A questão de acessibilidade. E aí ela fala aqui que vai ter um motobomba que vai aplicar uma força, uma tubulação diária, que eu chamei aqui diária, esse fluido ele vai tender, então aqui vai ter um acréscimo de pressão, que vai combinar numa variação de pressão, que vai tender a subir esse pistão, que aí sobe plataforma, sobe com o cadeirante, né? A pessoa e a cadeira. Então ele te dá aqui a massa da pessoa, a massa da cadeira de roda, da plataforma, e ele pede a força que vai ser aplicada aqui pelo conjunto motor-bomba. Então a força do motor-bomba, né, para que a plataforma ela suba em velocidade constante, ou seja, vai ser uma força aqui, tá ok, que resulte numa força F2 aqui, ó, que seja igual, né, ao peso, ou seja, que a somatória das forças ou as forças resultantes seja nula, para que a velocidade seja constante. Então, o meu peso total vai ser o quê? O somatório das massas, que é da pessoa para subir, da cadeira de rodas e da plataforma, que vai dar 100 kg vezes 10 metros cúbicos por segundo, ou seja, é um M, né? Lembra da fórmula do peso, M vezes o G, ok? M vezes G. Então, isso daqui vai ser igual a 1000 newtons, certo? E aí, pelo princípio de Pascal, como eu mostrei para vocês, ó, aqui em cima, ó, que é F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2,
Se eu chamar aqui aqui o lado esquerdo de 1, onde está o motobomba, e o lado direito de 2, onde vai estar o pistão, que vai subir com a plataforma, vai ser responsável, né, por subir a plataforma com o cadeirante. Então a gente vai ter o que? F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Fazendo meio pelos extremos, né? Ó, sabendo que A1 é a minha área A, que é da tubulação, que a questão chama. E a área 2 é o 5A, ok? Então F1 sobre A é igual a 1000 N sobre 5A, certo? Aqui é dado da questão, ó. A área do pistão é igual a 5 vezes a área da tubulação, ok? Então, ó, F1 é igual a 5 vezes A, que é igual a 1000 newtons vezes A. Então, F1 é igual a 1000 newtons sobre 5, F1 é igual a 200 newton, ok? Então, só fiz aqui mesmo, meio por extremos, e isolei meu F1, que eu encontrei a força, né, que o meu conjunto motor-bomba, ele aplica, né, para que a plataforma suba, junto com a cadeirante, né, a pessoa e a cadeira de rodas, ok? Agora, rapidamente sobre o teorema de Steve, quando a gente está tratando de pressão, né, de maneira geral, pode vir uma questão pedindo, sei lá, a altura da coluna de um líquido. Por exemplo, essa questão aqui que eu peguei, achei ela interessante, ela é muito aplicada até mesmo dentro da engenharia. Por exemplo, eu tenho aqui a caixa de água a uma determinada altura e eu tenho que ter, né, uma pressão satisfatória aqui disponível, sei lá, para uma ducha, certo? Então, o que vai implicar nessa pressão ser boa, a pressão ser insuficiente ou suficiente, é a altura da coluna d'água. Então, ele pede qual é a altura da coluna d'água a ser considerada nessa minha questão. Bom, a coluna, aí a gente tem que ter a sacada, certo? Que a altura de coluna de um líquido, né? Ele vai desde lá da superfície da lâmina deste líquido até chegar no equipamento. Ou seja, é H1? Não, porque aqui está no fundo do reservatório. Aqui sendo uma caixa de água, aqui, ó, sendo água aqui dentro, certo, gente? Então, vai ser aqui minha coluna d'água? Não. Vai ser no meio? Também não. Vai ser o que? Desde a lâmina aqui, ó, de cima, é minha coluna de água, até, ó, chegar mais ou menos aqui, ó, certo? É isso daqui que vai contribuir, ó, para minha pressão. É essa coluna de água aqui, ó, a H3. H4 não, né? Porque aqui, ó, não tá contribuindo para minha pressão aqui, mas sim, ó, esse desnível que tem aqui que vai contribuir, ok? Eu tô falando aqui de maneira mais resumida, mas como eu falei anteriormente, eu quero instigar vocês a terem dúvidas sobre esse assunto, ok? E aqui somente uma questão aqui também do Enem, que é a respeito da lei de Steven, pede para marcar o correto. Já tinha marcado aqui letra C, porque, ó, a lei de Steven, ela determina a pressão exercida somente por líquido? Não, não é somente por líquido, é fluidos de maneira geral. E fluido não quer dizer somente a questão dos líquidos, certo? Depende da densidade do recipiente, altura da coluna de líquido e aceleração da gravidade. Se a gente voltar aqui, ó, rapidamente, a gente tem aqui, ó, a gravidade realmente, a altura da coluna do líquido, mas aqui não é a massa específica, a densidade do recipiente, não tem nada a ver. Então, né, essa daqui já está errada, ó, essa está errada e essa está errada. Determina a pressão exercida por um fluido. Sim, como a gente viu anteriormente, vai determinar a pressão, né, devido a um fluido em um determinado ponto. Só serve para determinar a pressão exercida pela água? Não, é aquilo que eu chamei anteriormente. Muito comum em questões em água, mas pode ser um óleo, pode ser qualquer tipo de fluido. A gente pode encontrar alguma, sei lá, massa específica, altura de coluna d'água, pelo teorema, pela lei, né, de Steven. E todas estão corretas? Também não, né? Então, essa seria a letra C. Eu fiz basicamente isso, foi uma questão mais rápida, mas espero que vocês tenham compreendido aí a questão do princípio, como pode cair no vestibular, no Enem, e qualquer dúvida deixe aí nos comentários, não somente sobre esse vídeo, mas alguma dúvida teórica, alguma questão que quer que a gente faça, pode ser fácil, difícil, qualquer grau de dificuldade, a gente tá aqui para ajudar vocês. Se gostaram do vídeo, deixa seu joinha, deixa o gostei, compartilha e até a próxima.